Boa tarde, amigo. Tudo bem, cara? Desculpa incomodar. Meu nome é Daniel. Posso perguntar seu nome? Queria perguntar se por acaso você teria uns minutinhos pra gente bater um papo rápido. Posso estar aqui do seu lado? Beleza. Cara, eu queria fazer pra você uma pergunta que talvez soe um pouco esquisita, mas não é pra te assustar não, tá bom? Mas imagina que hoje a nossa vida acabasse. Um dia a vida de todo mundo vai acabar, mas imagina se cai um meteoro aqui na praça, ou então tem um tiroteio aqui, começa a gente atingido, e do nada nós nos vemos diante de Deus para passar por um julgamento pela forma como nós vivemos. Você acha que você teria um resultado bom, ou então iria para um lugar bom se fosse avaliado por Deus hoje? Eu não acredito em Deus, mas acho que sim. Nunca fiz nada de mal pra ninguém, então acho que sim. Entendi. Você disse que não acredita em Deus. Você se diria como ateu, então? Isso, ateu. Queria propor uma reflexão que é a seguinte. Imagina que eu digo, cara, eu quero te contar a verdade sobre a estátua do Cristo Redentor. Porque, na verdade, ela não foi construída. Ela foi resultado de um processo de erosão que durou bilhões de anos, de forma que quando os portugueses chegaram aqui há 500 anos atrás, na verdade, ela já estava pronta. Só precisava botar os adornos que a gente viu ali. O que você acharia dessa história? Eu acharia muito difícil, mas Você acreditaria nessa história? não. Então, cara, mesmo que, por exemplo, a gente pegasse alguém de qualquer parte do mundo, uma pessoa que nunca ouviu falar da estátua do Cristo Redentor, e fosse teletransportada para a frente da estátua, qualquer um olharia para a estátua e concluiria que alguém construiu. Talvez alguém concluísse que os deuses construíram, mas ninguém concluiria que ela fez a si mesma de forma aleatória, concorda? Da mesma forma, olha para o nosso mundo, olha para o ecossistema, a natureza, a extrema complexidade que nós encontramos no DNA humano. Algo que é muito mais complexo do que a estátua do Cristo Redentor. Então, você disse para mim que não acreditaria, ou então acharia difícil a história da estátua do Cristo Redentor fazer a si mesma. Você não acha que é até mais difícil, ou até mais absurdo, achar que tudo que a gente vê fez a si mesmo do nada e por acaso? Não, é outro tipo de engenharia, né? Mas você crê que, digamos, o nada fez tudo? Bom, é química, é física, é biologia, é outra ciência, não é arquitetura humana que copia formas humanas, então é outra coisa. Mas uma das coisas mais básicas, um dos conceitos mais básicos da ciência é que é impossível que algo venha do nada. O nada só produz o nada. Não é nem, digamos assim, um vácuo. Não existe tempo, não existe nada. Mas você teria uma resposta para como surgiu tudo que a gente vê hoje? Foi uma coisa aleatória? O nada é o nada ou o nada só é uma coisa que a gente não entende? Essa eu inventei agora. Você perguntar a química, os elementos, as coisas que da matéria vieram do nada, mas então, eu não sei se o nada era o nada. Às vezes o elemento já estava lá, só que era outra coisa e transformou em outra coisa. Você sempre foi ateu? Já foi criado com esse tipo de pensamento? Ou você chegou a essa conclusão em algum momento da vida? Algo assim? Minha família é católica. Mas eu concluí que eu era ateu já adolescente ainda. 12 anos, 13 anos, por aí. Posso perguntar como você chegou à conclusão de que Deus não existia? Eu cheguei à conclusão que não existe uma inteligência criadora por trás de tudo. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Se existe outra concepção de Deus, tipo, Deus é a natureza, Deus é outra coisa, tudo bem, aí tudo bem. Eu tô falando assim, um Deus ciente, consciente, uma inteligência por trás da criação de tudo. Isso eu não acredito, não. Entendi. Mas, mais uma vez, já que a gente vê coisas complexas, ainda acha que é mais plausível de que algo inconsciente fez isso? Você pode pensar na inteligência artificial que nós temos hoje. A inteligência artificial só está ali fazendo as coisas como está porque alguém programou a inteligência artificial. Então, se hoje nós temos inteligência, também não faz sentido de que haja alguma inteligência por trás? Mas aí que vem as leis da física, e tem a química e essas coisas, tipo, o vento, ele está se mexendo aqui, a gente está assistindo o vento, alguém está soprando esse vento, o vento está se mexendo porque é assim que a natureza age, o ar se move, as pessoas se movem, as coisas se movem junto com o vento, e assim as coisas vão se desencadeando pela relação de umas coisas com a outra, não tem uma inteligência nisso, é só a relação física de uma coisa com a outra, a relação química de uma coisa com a outra que vai se fundindo, se separando. Já o que a gente cria com a nossa inteligência é, na verdade, uma imitação, uma consequência da nossa ciência
meio que imitando e transformando a natureza como ela é. Então, é mais a natureza é como ela é e a gente meio que imita a natureza para fazer o que a gente quiser com ela. Tudo bem, então. Bom, encerrando esse assunto, queria voltar naquela primeira pergunta que eu te fiz antes. Você disse que nunca fez mal a ninguém e tal, que estaria bem diante de Deus caso você estivesse... Eu não lembro. Ah, eu não lembro, vai que... Entendi. Mas eu queria propor um certo teste para você. Em outras palavras, eu quero propor uma perspectiva diferente sobre isso. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, alguns mandamentos que estão na Bíblia, a gente vai encontrar o seguinte. Por exemplo, lá diz, não minta. E você pensa, né? Quantas mentiras a gente já não contou na nossa vida, né? Diz para a gente não furtar, não roubar nada. E muitos de nós já pegaram alguma coisa que não era seu quando era criança, ou então já baixaram algo pirateado na internet, ou algo assim. Também está escrito que se nós nos irarmos com alguém, xingarmos a pessoa, isso já é algo reprovável e nos torna culpados diante de Deus. Até mesmo que se a gente olhar para uma mulher ou homem com uma intenção impura no nosso coração, para cobiçar a pessoa sexualmente, nós também já cometemos adultério no nosso coração. E também há muitos outros mandamentos desse tipo. Então, queria te perguntar, se Deus, ele sendo alguém perfeito, uma moral perfeita, ele se julgasse pela moral dele, não pelo que a gente acha que é bom, você acha que você seria inocente ou culpado? Aí vai depender da moral dele. Se a moral dele são esses mandamentos, provavelmente alguma culpa eu teria. Eu não sei como é que ele vai julgar se uma coisa dessas só já conta para eu não poder entrar pro céu, ou se tem que ter mais de uma. Então vai depender do julgamento desse Deus aí. Entendi. E eu não sei como é que ele pensa, né? Eu sou só humano. Sim, sim. E, bom, você fez uma pergunta interessante. Será que, quebrando uma só dessas leis, isso já não nos faria entrar no céu? A gente pode usar como base também a nossa própria lei, certo? Porque, por exemplo, imagina que alguém trabalha numa ONG ajudando crianças famintas e já fez coisas muito boas. Mas aí, imagina-se que um dia ele espanca a própria esposa. Aí ele vai a julgamento e o juiz chega diante dele para condená-lo, né, pelo crime. Só que ele diz assim, não, mas seu juiz, calma aí, eu já fiz muitas coisas boas na minha vida, salvei muitas vidas e tal. Então, acho que isso compensa esse crime que eu cometi. Então, se o juiz, por exemplo, inocentasse ele por conta desse tipo de compensação, você diria que isso foi uma justiça ou injustiça? Vai depender do peso do crime, né? Nesse caso é uma agressão, uma coisa mais grave do que, sei lá, ele mentiu para alguém só e é uma mentira boba. Tem vários pesos aí que não somente pelo fiz coisa boa compensa, não. Os próprios delitos ou pecados aí vão ter pesos diferentes, né? As ações têm consequências diferentes também. Sim, entendi. É porque nós temos uma lei de acordo com o que todos conseguem cumprir, certo? Mas a questão é que Deus, se ele for realmente alguém perfeito, se ele, digamos, passar pano para os nossos erros e delitos, então ele estaria corrompendo a sua própria justiça, porque ele não nos mede segundo o que nós achamos que é certo, segundo o que ele acha que é certo. Se ele é perfeito, então o padrão dele também seria a perfeição. Por isso, se for dessa forma, todos nós estaremos encrencados nesse dia, você concorda? Provavelmente. Então, o motivo de eu estar falando isso para você é porque, vamos lá, você já conviveu com alguém ou já conheceu alguém que enrola para ir para o médico, que não gosta de admitir que está doente? Sim. Então, da mesma forma, nós mesmos, a gente só vai reconhecer que precisa de tratamento, de um remédio, uma cura para uma doença, se nós primeiro reconhecermos que nós estamos doentes. Então, primeiro, eu estou trazendo, entre aspas, essa má notícia para você, para dizer que nós estamos doentes, no caso, a nossa doença, a nossa desobediência contra Deus, nosso estado de pecado. Nós precisamos de um Salvador, de alguém para levar sobre si essa nossa culpa, os nossos pecados. E só Deus poderia fazer algo do tipo, porque todo ser humano é pecador. Você desconfia de quem eu estou falando? Que é Jesus? Isso, exatamente. Então, a Bíblia diz que, mesmo que você não acredite nele, ele escolheu amar você, vindo há 2000 anos atrás aqui,
embora ele seja Deus, ele se tornou carne, ele se tornou ser humano, ele viveu entre nós, passou pelos nossos sofrimentos, viveu uma vida simples, viveu uma vida perfeita, fez muitos milagres, e em um certo momento ele foi à cruz. E quando ele foi à cruz, ele estava levando sobre si os nossos pecados. Em outras palavras, estava sofrendo a punição que era nossa. Para que, caso a gente se arrependa dos nossos pecados, a gente reconheça que nós pecamos contra Deus, e nós decidimos pedir perdão a Ele e seguir aquilo que Ele tem para nós, e nós crermos nele como nosso Senhor e Salvador, e crer que não somos salvos porque a gente nunca fez mal para ninguém ou algo assim, mas porque Ele escolheu nos amar e se entregar por nós, a gente terá a vida eterna. Você entendeu essa mensagem? Entendi. Tudo bem, então. Queria só deixar essa reflexão com você. Não é para te constranger. E queria perguntar se você poderia pensar em tudo isso que a gente conversou hoje. Sim, eu acho que é uma constante na vida de todo mundo pensar nessas coisas, né? Em virtude, pecado. É normal, mas eu continuo ateu. Relaxa, não tô aqui para ser o religioso chato, não, Nossa. Tá bom? Mas apresentar essa reflexão e dizer, cara, que mesmo que você não acredite em Deus, Ele continua te amando. Eu creio que essa conversa é porque Ele escolheu que você ouvisse essa mensagem hoje para realmente convidar você para que você possa crer nele e com isso ser salvo, tá bom? Então, muito obrigado por falar comigo, tá bom? Nada, obrigado a você. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!